acima de 18 anos e pessoas com empregos formais. Diante deste quadro, quais as propostas de geração de emprego e renda o seu plano de governo contempla? Quem gera emprego hoje formal hoje em Itinga é a prefeitura, as escolas estaduais e raros casos do comércio. A maioria são trabalhadores na informalidade. Como mudar essa realidade? Pensamos que a primeira ação é preparar a capacitação de profissionais dos trabalhadores, apoiar os cursos de capacitação e profissionalizantes disponibilizados pelo SENAC, SEBRAE e SENAC. O que gera emprego no setor público são obras. Quantas obras mais empregos são gerados e hoje o nosso município perde muito convênio por falta de interesse do poder público em busca de recursos de disponibilizados pela União. A gente sabe que obra gera emprego e renda para o município. Temos que buscar esses recursos que eles existem. Preparar, junto à CEMIG, uma subestação de energia para o nosso município, com energia suficiente para receber empresa. Hoje, a energia de Itinga é fraca, não tem como você atrair empresa nenhuma, até de pequeno porte, porque não vai funcionar com essa energia que a gente tem. Buscar parcerias com as empresas já instaladas no nosso município, exigir dessas empresas que estão levando nossas riquezas, exigir deles mais empregos para os nossos filhos, para a nossa gente. Garantir que os produtos e serviços necessários à prefeitura sejam adquiridos no comércio local, gerando emprego e renda à nossa cidade. Outro exemplo, a quantidade de recursos que perdemos com o programa Nossa Casa Nossa Vida, do governo federal, por não termos loteamento em imóveis regularizados por falta de interesse do poder público. Iremos regularizar todos para gerar mais emprego e renda. Infelizmente o tempo é pouco. Avisando enquanto levantar a mão, ainda restam 15 segundos. Obrigado, candidato Ademar. O próximo candidato a responder é o candidato Silmária. Itinga tem habitantes acima de 18 anos e pessoas com empregos formais. Diante deste quadro, quais as propostas de geração de emprego e renda o seu plano de governo contempla? O nosso plano de governo contempla a fomentação de parcerias com as entidades locais, como a MAI, a Cobaca, Escola Família Agrícola, demais associações locais aí que podem nos ajudar a descentralizar o emprego em torno somente, como diz aqui a Prefeitura. E também dizemos que hoje o comércio local ele é empregador de 53% da população que tem um emprego formalizado. Portanto, nós sabemos também que nós criamos uma cultura do emprego, que há muitos jovens que têm um perfil de empreendedor. Então, portanto, a gente trabalha dentro desse plano aqui em fomentar o empreendedorismo, principalmente juvenil, porque muitas habilidades estão ali para ser aproveitadas, para ser analisadas. Então, a gente tem que tirar do mapa essa cultura somente do emprego. Nós temos pessoas com potencialidade de ser seu próprio patrão. Portanto, a gente tem que incentivar a inicialização dessa questão da formalidade, da geração de renda. Automaticamente, quando a gente fomenta e incentiva a educação, uma saúde de qualidade e diversas outras áreas, você vai estar aderindo e necessitando de mão de obra qualificada. Portanto, como a gente contempla no plano, é a situação de estar disponibilizando cursos profissionalizantes, incentivando a formação para que possam escolher qual caminho que deve ser seguido. Se é o empreendedorismo, se é a questão do emprego formal, e incentivando essa formação pessoal e profissional. Não conta não. Eu queria fazer uma proposta aqui, nós estamos entrando num acordo de aumentar de 2 para 3 minutos, porque está ficando muito insosso o negócio, a gente não vai concluir, não consegue. Se for de acordo aí. A
gente não pode garantir que o comércio, que o recurso fique aqui no município. Mas nós temos a oportunidade para que todo mundo participe das licitações. Então, como eu disse antes, é abrir oportunidades para as pessoas. Uma forma de garantir um aumento de renda é apoiar o artesanato, abrir as feiras, realizar feiras de artesanato, realizar pontos de comércio, garantir o transporte às faculdades. Nós precisamos primeiro formar a nossa mão de obra para depois também pensar em emprego. Garantir o transporte é uma garantia de emprego e renda. Garantir que o excedente da feira livre ele seja comercializado via PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que as pessoas trazem o produto e aquilo que não vender, aí você pode garantir que tem um programa específico, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que não exige licitação para ser adquiridos materiais, já é garantido pela Lei 866 de licitação. Garantir também que o funcionamento e a implementação desse programa do PNAE, porque são R$9 mil disponíveis para cada agricultor. Como eu disse, o município esse ano recebeu R$84 mil da merenda escolar do PNAE e, no entanto, a gente não vê a merenda com alface, com repolho, com carne, a gente não tem visto isso. Então, seria uma forma de melhorar a alimentação dos alunos também e gerar renda para o agricultor. E outra coisa que seria a capacitação, permitir e garantir, buscar uma forma de capacitar a nossa mão de obra para ser empregada nas mineradoras. As mineradoras estão aí, estão garantidas por lei, estão trabalhando e a gente tem que também formar a nossa mão de obra para trabalhar. Quais as suas propostas? Alcoolismo, drogas, violência, acidentes, gravidez na adolescência parecem a princípio problemas pessoais. Afinal de contas, cada um pode fazer suas escolhas. Os candidatos acham que o poder público pode interferir de alguma maneira nas questões que têm assolado a juventude? Se sim, quais as suas propostas? A primeira candidata a responder é a candidata Estela. Inicialmente estaremos realizando a capacitação dos conselheiros de saúde, visando instrumentar os conselheiros para o exercício de sua competência legal, fortalecer e a atualização do conselho como elemento catalisador da participação da comunidade, compreender o espaço dos conselhos como espaço de manifestação de diferentes interesses, promover intercâmbio de experiência entre conselhos e maior articulação com as bases, compreender a saúde de forma ampliada, contemplando a articulação intersetorial, a saúde de forma ampliada, contemplando a articulação intersetorial com outras áreas das políticas públicas. Iremos também implantar programa de saúde da família nas diversas regiões do município, que a gente sabe que tem verba para isso do governo federal, poderia ter mais agentes de saúde nas comunidades, como antes tinha, através das pastorais, implantar o plano de ambulância 24 horas, programa de combate ao alcoolismo, tabagismo e drogas ilícitas, como, por exemplo, palestras nas escolas e maior interação do grupo dos alcoólicos anônimos, do AA, e temos demais organizações que trabalham no combate ao uso das drogas. Para a juventude, temos uma interação com os demais setores de implantação através de parcerias de escolas, futebol, vôlei, que através desses programas, como a gente tem com a política da assistência social, que a gente sabe que tem verba para isso do governo federal, que sobra muita verba, fortalecer os CRAS itinerantes para que os assistentes sociais possam estar inserindo os jovens em oficinas de educação, fazendo parceria com as associações, a MAI, por exemplo, que a gente vê que tem vários jovens, através de escolas de música, que a gente tem aqui vários grupos que podem estar inserindo, isso é saúde, academias em praças públicas, porque os nossos jovens, em vez de ir para essas palestras e essas oficinas,
se envolvem em muitas drogas. Também dando oportunidade aos guardas mirins e fortalecendo este apoio aos guardas municipais para que a Polícia Militar pode estar combatendo este problema. O poder público pode e deve sim interferir, do ponto de vista nosso. Alcoolismo e drogas. Fazer funcionar o PROERD, Programa Educacional de Resistência à Droga e à Violência. Em Italbim funciona e funciona muito bem. Eu sei que um exemplo de uma cidade de outro padrão foi a cidade de São Caetano do Sul, né, até o Edmar, filho de Tinga, ministrou lá o PROERD com sucesso. Isso funciona mesmo, nós vamos tentar implementar em Tinga. Campanha de prevenção e parceria com escolas, etc. Contratar profissionais especializados, psicólogos, para apoio e acompanhamento das famílias com pessoas envolvidas com substâncias químicas e tóxicas, palestras, dentre outras ações, incentivar os jovens a praticar esportes, apoiar o AA. O AA em Tinga não tem apoio de poder público, funciona aí com muita dificuldade, tem trazido grande resultado para a nossa sociedade. Se fizermos um levantamento em números, quantas pessoas saíram do mundo das drogas, da bebida, graças ao AA. A violência. Aumentar o efetivo policial, adquirir viaturas, celebrar convênio com a Polícia Militar, motorizada e rural, criar vigilância noturna com emprego de câmaras de vigilância em pontos estratégicos, escola, comércio, etc. Implantação do 190, iluminação pública em todas as ruas da cidade, recursos, já pagamos a taxa de iluminação pública. Muitas ruas não são iluminadas. E todas as ações para prevenção e combate à violência. A gravidez na adolescência. Campanhas de conscientização. A gestão municipal pode partir tanto de uma ação coletiva inserida em uma política municipal de juventude, que propicia parcerias diárias como saúde, educação, cultura, lazer, tentando, através de ações bem elaboradas, diminuir a incidência de adolescentes grávidas, resgatando a autoestima da adolescente. A gravidez na adolescência é um problema que também envolve homens. Devemos ter as mesmas ações com os meninos em todos os aspectos sociais, moral e etc. Porque, na maioria das vezes, eles não estão preparados para serem pais. Não têm conhecimento do papel de um pai e a responsabilidade de construir uma família. É o que sempre acontece. Assistência aos familiares das adolescentes para melhor convivência. Em muitas cidades, na nossa, não é diferente, a única opção de lazer dos jovens talvez seja tomar uma cervejinha, dar uma namorada, que isso é muito bom, oferecer alternativas de lazer e possibilidade de esportes para os jovens. A Prefeitura deve propiciar também projetos de incentivo à profissionalização de adolescentes para que possam manter e sustentar seu filho. Concluí. Entendemos que o poder público ele tem mais que uma obrigação realmente de estar inserida lado a lado para a amenização desse problema todo. Porque quando a gente coloca questão de saúde, questão juvenil, tudo que foi colocado, segurança, a gente entende que é uma questão social. E quando a gente afere em relação ao social, é a família bem estruturada, é o respeito ao idoso, é o respeito à criança, é fomentar a segurança para todos esses segmentos. Para a mulher, para o idoso, para a criança, para o jovem. É a segurança para o município todo, para que automaticamente amenize essas situações à margem da sociedade, como foi colocado. Portanto, a gente acredita que todas as perguntas feitas, elas vieram, como a gente falou, dar subsídio a essa última pergunta. Porque canalizando a educação, melhorando a saúde, estruturando moradia, bom atendimento da saúde da família, bom atendimento social, automaticamente vai desencadear num processo com menos problemas sociais em nossa cidade. A gente tem inúmeros programas que depois cada um pode pegar e conhecer de perto
né, que foi relacionado no plano de governo, construído junto com a sociedade, que entre eles a gente entende que um dos mais, que vai fazer com que esses processos eles sejam estruturados, são a criação do conselho composto por autoridades envolvidas com a segurança pública do município, desenvolver ações preventivas de combate às drogas e à exploração sexual, criação do guarda municipal, criação do Conselho de Proteção à Mulher, Criança e Idosos, aumentar os convênios que venham a amenizar esses problemas, como um efetivo policial, também, não só o efetivo policial, mas outros programas estaduais, federais, que venham de encontro com o município a amenizar os problemas da saúde, da questão da segurança e assim por diante. Nós temos dentro do plano também um programa muito interessante, que é o programa Menor Aprendiz. Né? Temos também um contraturno escolar, que é chamado aqui do tempo integral, até para ser parceiras, porque a escola, a saúde, as igrejas são grandes parceiras para a estruturação e amenização dos problemas sociais da nossa cidade. Nós temos, né, a gente percebe no dia a dia, enquanto cristão, enquanto pessoa na sociedade, que as igrejas, as associações, elas são grandes parceiras para ajudar a fomentar programas que amenizem a falta de segurança, aumente a qualidade da saúde, a geração de renda, a diminuição da questão das drogas em nosso lugar. Obrigado. Próximo, candidato Gilson. Bem, gente, com relação à questão da segurança, nós não podemos pensar a segurança pública ser um ponto de referência. O povoado de Taquaral é um local que a polícia, quando vai, giroflex na rua, rodou, vai embora para cá. Fazer o que se não está no local de referência? A mesma forma no Planalto. Então, enquanto a polícia estiver ausente, a bandidagem está presente. Então, a ideia inicial é que esses povoados maiores e os bairros maiores tenham um posto policial com uma pessoa ali presente para inibir, né, a ação da bandidagem aí, isso é a questão das drogas. Tem coisas que a gente fica questionando, fazer o que pela juventude? Isso, nós temos aqui em Tinga o CRAS, nós temos o CREAS, agora como é que está funcionando? O CRAS é referência da família, né? O CREAS, ele faz a referência dos direitos violados. Então, existe o CRAS do município. Agora, como é que ele funciona? Fica até com dó. Quando eu vou em algumas comunidades, tem o CRAS, que tem uma pessoa ali, com os meninos, todo mundo olhando para o outro, sem a coisa funcionar. Onde está o psicólogo? Onde está o psiquiatra? Onde está o advogado? Né? Onde está o assistente social para que, de fato, fazer um trabalho? Tá certo? Então, a nossa assistência social, por exemplo, na questão da referência criminal com o CRAS, é uma coisa aqui, fixa aqui dentro do município, ela tem que andar, ela tem que sair, ela tem que fazer visitação, que a partir do momento que ela faz a visitação, ela começa a perceber as mazelas que tem no nosso município. Com relação à questão da saúde, é a questão que a gente fica até indignado quando você sabe, por exemplo, a quantidade de coisas que o município poderia acessar. A GRS, a Regional de Saúde, ela fornece aparelhos auditivos. Quantas pessoas têm problema de surdez esperando a sorte que Deus me ajude a ter um aparelho de surdez? Quantas pessoas têm falta de uma prótese? Fornecimento de prótese, a GRS fornece. Fornecimento de óculos. Quantas pessoas vivem aí cego porque não pode comprar um óculos? E a GRS pode funcionar, está aqui em Pedra Azul, só ir lá buscar. Nós temos 445 medicamentos disponíveis pela Secretaria Estadual de Saúde. E Tinga, me parece que são 200 medicamentos fornecidos. Se está garantido por lei, por que não buscar? Então, o que nós temos hoje é uma má vontade grande, é uma falta de vontade enorme de ver as pessoas de qualidade de vida. Né? A questão fornecimento grátis de prótese oftalmológica. Eu fico morrendo de dó de um moço que fica o olho tampado assim. O que custava uma prótese para a pessoa daquela? A questão de boa vontade, a questão das bolsas de colostomia e urostomia, que são fornecidas também gratuitas, né? Então, quer dizer, a pessoa tem que comprar isso tudo, enquanto que poderia acessar gratuitamente, que é garantido por lei. Muito obrigado. Ouvimos muito falar no homem do campo. Senhores candidatos, gostaríamos de saber quais são as políticas públicas voltadas ao meio rural
No que diz respeito ao desenvolvimento rural sustentável, ações mitigadoras para o combate à seca, agricultura familiar e conservação e educação ambiental, lembrando que tais ações sejam realmente eficazes. Vai continuar a Ademar? Bom, gente, eu costumo dizer que o município, uma região seca como o norte de Minas, Vale do Jequitinhonha, eu costumo resumir muito bem. Eu acho que a zona rural, vamos dizer, Itinga, precisa de estrada boa e água. Se tiver estrada boa e água, as outras coisas naturalmente vão acontecer, porque tem Emater, tem Secretaria de Agricultura, tem Pronaf, tem financiamento, tem tudo. Agora, alguns pontos no programa de governo, a gente fez questão de ressaltar. Incentivar e promover a criação de emprego e renda no homem do campo, com apoio da Emater e da Secretaria Municipal de Agricultura, através de programas de criação de peixes, hortas comunitárias, avicultura, entre outros. Construção de pequenas barragens. Aumentar o número de extensionistas da Emater. Melhorar e ampliar o abastecimento de água na zona rural. Construção de poços artesianos. Garantir a CEMIG a implantação do relógio rural para a redução do valor da conta de energia. Criar no município o IEF e o IMA. Disponibilizar, respeitando a legislação vigente, o transporte gratuito dos produtores rurais à sede do município para a comercialização dos produtos. Aumentar o número de reservatórios de água coletados das chuvas nas residências das famílias. Abertura e melhoria de galhos de estradas garantindo o escoamento da produção agrícola. Aquisição de máquinas agrícolas para apoio à agricultura familiar. Distribuição de sementes e mudas. A gente sabe de fato que o homem do campo ele está aquém do processo, está abandonado e alguma coisa de fato precisa ser feita, porque do contrário não vai ficar ninguém no campo, vai vir para as cidades ou então em outros estados também a emigração, porque a vida no campo hoje está muito difícil mesmo, a falta de atenção. Nós pretendemos criar um departamento de abastecimento de água rural, para esse departamento buscar recursos junto ao governo federal e estadual para poder garantir a água potável para todas as comunidades, o que não é fácil. Mas a gente tem que ter força de vontade para buscar isso. Nós temos que dar atenção no campo, porque tem várias comunidades que a gente passa por aí e as casas já estão abandonadas. O povo está fugindo mesmo da seca, porque não tem incentivo, não tem apoio, não tem perspectiva de melhora nenhuma. É o que está acontecendo. Vai começar a criar um tumulto na cidade, a infraestrutura não vai dar conta de atender. Então, nós vamos ter uma atenção especial ao homem do campo, sim. Muito obrigado. Obrigado, Ademar. Próxima candidata, Silmara. Em relação ao homem do campo, a princípio, nós temos aí um programa de cunho federal, o qual o Itinga foi contemplado agora em 2012, que a gente acredita que vai ser um grande passeio para amenizar o problema de combate à seca, de incentivo à agricultura familiar e assim sucessivamente. Itinga foi contemplado, acredito, com 16 barragens, e 2 grandes barragens, 14 mini barragens e uma distribuição de água local, que é com a questão de criação de caixas assim por diante. Só que são projetos de grande valor que precisam realmente ter esse incentivo local e estabelecer e estreitar as parcerias. A princípio, quando fala de homem do campo, a gente entende que é o incentivo à agricultura familiar. Todos nós temos que ser incentivados a alguma coisa, a algo. E o agricultor familiar, a agricultura familiar, precisa desse incentivo. Desde o consumo, aumentar o consumo, também da estrutura para que ele possa aumentar o consumo, como foi dito, essa questão dos profissionais que possam dar esse aparato. E nós temos grandes aparatos aí que podem nos ajudar muito em relação à proximidade com o homem do campo e à descentralização. Por quê? Muitas vezes a questão da água fica só para o poder público, a questão dos tratores só para a secretaria que tange ali aquela área,
sendo que nós temos grandes aparatos que são Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato dos Produtores Rurais, associações rurais, EMATER, todas elas podem ajudar o município a descentralizar essa questão de só a Secretaria de Agricultura mandar e resolver as coisas para o homem do campo. Também nós temos uma modalidade nova de incentivo da agricultura familiar, que é a moeda do agricultor. O que é essa moeda? O que ela vem visar? Nós temos inúmeros produtores rurais que vêm para a nossa feira todos os sábados, fica ali fazendo um lanche imediato para aguentar do horário das 5 horas da manhã da feira até 1 hora da tarde para voltar para casa, sem uma alimentação digna. Então, nosso compromisso que foi feito de localidade em localidade, como Gangorra, Capão, Jacaré e outras localidades do município, de o agricultor não voltar, né, com os restantes de da produção que é feita para a feira, onde a gente estabelece uma parceria com as associações locais, que vão oferecer alimentação para aquele produtor rural no horário da feira, onde o agricultor contribuirá com uma parte e a prefeitura assumirá parte da alimentação do agricultor. A questão da ampliação do número de máquinas para atendimento, né, o combate à seca através de barragens, postos, crédito rural, a gente buscar. Não, porque eu estava de olho aqui, você sabia que estava ouvindo. Né? Peço mais só um segundo para concretizar aqui essa pergunta rapidinho. A questão do contexto de atendimento da saúde rural também. Como nós somos do Vale do Jequitinhonha, nós temos aí a seca insolada. A gente sabe que o trabalhador rural, o homem do campo, em todo o município, com toda a nossa caminhada que a gente vê, não tem incentivo, que a seca, ela não tem aquela... A gente pretende fazer com que o trabalhador fique na zona rural, evitando o êxodo rural. Também a gente dá incentivo ao trabalhador, agricultor familiar, como ficar no campo, dando prioridade, porque a gente sabe que o governo federal, nós temos no Ministério da Agricultura vários projetos, fazer parceria, como nós temos aqui a EMATER, fazer parceria como a gente tem no nosso município mais de 40 associações, dando prioridade para que o trabalhador seja conscientizado sobre a nossa lei que a gente tem no nosso Brasil e também no nosso estado, 30% da merenda escolar que seja do trabalhador, também fazendo o projeto feirante, que o agricultor possa estar vindo para a cidade, na feira, custear os seus alimentos. Também a gente tem no nosso plano a questão de ter um caminhão no nosso município que ele possa ser explorado, levando direto do produtor, tendo funcionário que possa estar indo pegar essa verdura, esses alimentos na zona rural, e que o trabalhador possa só ter o incentivo de estar pegando. Também fazer parceria com o sindicato, com o governo federal, através das caixas de capacitação de água, também as pequenas barragens, e assim por diante, dando que o trabalhador possa ter um incentivo e ser conscientizado para fazer as suas roças. E também fazer essa parceria com o governo federal sobre a questão da seca. Que o trabalhador, a gente sabe que no governo federal tem a prioridade de tudo isso. Que ele possa, que a gente tem em Taubim, em Araçuaí, e que a gente pretende dar continuidade a exemplo do governo federal. Muito obrigado. Bem, gente, como
funcionário da Emater, nós temos que aumentar a equipe da Emater, né, Ricardo? Mas aumentar a equipe da Emater para poder fazer um trabalho junto ao agricultor, mostrar formas de produzir convivência com a seca. Dois companheiros falaram aqui do transporte do agricultor de graça e alimentação de graça. Gente, o produtor não quer comida de graça, não é transporte. Ele quer acessar isso aí. Ele quer chegar aqui. Porque nós temos um caminhão parado que custou R$200 mil, tá certo? Convênio 732 e 706, que acho que ele nunca foi na roça. Produtor não quer trator de graça, não quer que a patroa que passa na estrada principal chegue até a casa dele. Eu estou andando aí, eu estou andando mais de perto que de carro. Porque o agricultor não tem estrada na casa dele, não. Mas a estrada principal está boa para passar o ônibus, o mascate. E o agricultor, como é que ele fica? Agricultor não quer trator de graça, não. Quer o trator, quando for lá fazer um serviço, que faça um tanquinho para ele, tá certo? Eu não quero reto escavadeiro de graça também, não quer ajudar, quer pagar. Mas nós não temos oportunidade. Está tudo aí, tá certo? Mas e o que adianta estar isso se não tem gestão? Você sabe o que é carregar a feira na cabeça quando você chega em sua casa e carregar a feira na cabeça? O pessoal do Jacaré, da Gangorra, do Capão, tem que levantar 3 horas da manhã para chegar até a Chapada pegar um carro. Isso é justo? Nós precisamos de ter política pública, um transporte que seja subsidiado. Nós temos que criar uma maneira de subsidiar, não é de graça, não. Nós vamos criar favelado rural. Nós temos que dar a condição dele crescer, não é fazer as coisas entregando assim de qualquer jeito, não. Tá certo? Essa é a proposta nossa da agricultura. O agricultor nosso aqui, ele é trabalhador, tá certo? É um sujeito que sobrevive a duras penas. Nós temos que criar condições, caixa de captação de água, o cara fica sofrendo para abrir buraco ali. Uma semana, a resta que poderia falar que fazia em 1 hora. Isso é política pública. A gente tem que apoiar o agricultor com o equipamento que a prefeitura tem. Prefeitura não precisa cobrar nada não, mas se subsidiar, o agricultor está disposto a pagar. Então, gente, a questão da água tem que sumir com esse caminhão-pipa daqui. Quantas condições tem de colocar um poço de encanar água para as pessoas, mas fica alimentando a miséria da água, tá certo? Água na caixa. O fulano é bom, me deu 1000 litros de água. Vai crescer. Como é que esse município vai embora? Nós temos uma ponte de Tinguinha aqui, que não foi acabada, porque o outro prefeito começou e não terminou. A justiça dá direito de você terminar aquilo que fica inacabado. Tomara que esse prefeito deixe 200 obras para eu acabar com elas, para vocês verem como a gente acaba a obra. Porque a justiça dá o jeito de você acabar. Então, meus amigos, a questão de transporte, estrada de residência, ponte, Mataburro, tem produtor que não chega em casa por causa de 3 manilhas. 3 manilhas não chegam na casa dele. E você acha que o cara tem má vontade de produzir ainda. Trator de pneu, doar para as associações para trabalhar, semente, muda. Isso é que é desenvolvimento sustentável. Não é ficar aí achando que o agricultor é miserável e não produz. Não, obrigado. Realmente precisamos preparar nossos jovens para o mercado de trabalho. Na cidade vizinha, a gente vê que a Prefeitura e a Secretaria de Educação apoiam. Aqui em Tinga, nos últimos anos, infelizmente não. Chegamos ao ponto de os nossos jovens terem que se humilhar para outros prefeitos para conseguir vagas e ônibus para estudarem fora. Como preparar? Garantir que os jovens tenham um ensino primário médio de qualidade para chegar preparados à faculdade. Subsidiar o transporte para os alunos nos cursos do IFEM, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais, em Araçuaí. Colocaremos ônibus para levar, subsidiar o transporte dos alunos que fazem faculdade em outras cidades, como exemplo Teófilo Otoni. Sempre dentro da lei, lógico. Para a inclusão digital, vamos equipar todas as escolas municipais com computadores e acesso à internet. Isso é muito fácil e barato. E criar biblioteca com informática, acervo, com variedades, história, geografia, literatura, etc. Inclusive tem um projeto elaborado aqui pela empresa de Marcos Prestes que estaremos implementando para o povo de Tinga. Implementar a internet gratuita na cidade de Tinga através de um projeto feito por Marcos, que é este, nos últimos, com um custo muito barato e precisa somente de um profissional da área. Sabemos que a inclusão digital não é somente disponibilizar computador e internet para os jovens, e sim ter uma equipe capacitada e preparada com profissionais da área e treinamento e capacitação de curso de informática.
A inclusão não é somente ter acesso a Facebook, Orkut e e-mail, e sim ter um jovem preparado para disputar o mercado de trabalho cada vez mais competitivo, onde a informática é exigida cada vez mais. Obrigado. Muito obrigado. Vamos repetir a pergunta para o candidato Gilson. O mercado hoje é cada vez mais competitivo e exigente. Os grandes desafios apontados pelo jovem são a inclusão digital e o acesso ao ensino superior. Quais as suas propostas nesse sentido? Muito bem, gente. Eu acredito que daqui a 1 ano, 2 anos, muitos de vocês não estarão mais existindo. A juventude, ela tem uma necessidade muito grande de sair, de andar, de conhecer coisas novas, de descobrir o mundo. E a gente pensa o seguinte, que se é para sair, que saia com uma boa formação, que saia com diploma. Nós lutamos a vida inteira para ter um acesso à faculdade. Aqui nós temos hoje o Instituto Federal, várias faculdades em Araçuaí, a gente fica penando para estudar. Eu sou estudante universitário, eu sei a dificuldade que é, todo final de semana, eu vou final de semana para ir para a faculdade. E para a faculdade, eu considero a parte mais difícil. A alimentação é simples, serve um pão de sua casa com uma panela, você come lá, agora pegar a carona é complicado. Então por isso a gente precisa disponibilizar veículos, que a prefeitura tem isso, para fazer transporte de alunos daqui para essas escolas, para dar oportunidade às pessoas estudarem. Com essa questão da inclusão digital, isso não é nem novidade mais em outros municípios, é coisa que já caiu de moda. Você tem um ponto de internet numa cidade, todo mundo acessível de graça, na praça, na sua casa, no ambiente de trabalho. Existe recurso, por exemplo, pelo Plano de Desenvolvimento da Educação, que é o dinheiro direto da escola, né, que você pode fazer isso. Esse ano o município recebeu R$17 mil que poderia estar fazendo um projeto desse tipo. Só que nós não podemos esquecer que o principal está na base. E a gente que é pai, a gente vê o quanto que é importante uma criança ter uma boa educação nos primeiros anos. Porque se ela for mal formada nos primeiros anos, ela vai ser um adulto com uma certa dificuldade de aprendizagem. Então a prioridade, a gente não tem que pensar só na universidade, nós temos que pensar primeiro na questão da base. E uma outra situação que é a questão da merenda escolar, nós temos que alimentar melhor esses alunos aí para eles crescerem e aprenderem com a barriguinha cheia. O município recebeu R$84 mil esse ano para alimentação escolar e só macarrão da escola. Muito obrigado. A próxima candidata Sumária. O mercado hoje é cada vez mais competitivo e exigente. Os grandes desafios apontados pelos jovens da inclusão digital e acesso ao ensino superior. Pedimos que não haja manifestação de favor, os mínimos celulares. O mercado hoje é cada vez mais competitivo e exigente. Os grandes desafios apontados pelos jovens da inclusão digital e o acesso ao ensino superior. Quais as suas propostas nesse sentido? Para a inclusão digital, inicialmente a pergunta da educação voltada para isso, a gente tem que, a princípio, ter centros de formação também, né, antes de disponibilizar os pontos de acesso à internet. Partindo do pressuposto que, muitas vezes, tem muitos jovens que eles acabam sendo cedo de utilizar um computador em um centro ou em algum outro espaço, por medo de pegar e não ter aquela abertura para estar utilizando. Portanto, a gente tem que ver a forma, ter centros de formação, ter internet de pontos de disponibilidade para os espaços públicos da nossa cidade, né? E para os jovens universitários, a gente pretende sim, né, em termos de compromisso firmado e discutido, como a gente falou sempre, de estar implementando, né, o programa de logística educacional, conduzindo os alunos gratuitamente para as universidades e cursos profissionalizantes das cidades circunvizinhas. Incentivar e apoiar os profissionais de educação na formação continuada, garantir o transporte escolar para a educação básica, garantir acesso de qualidade para instituição especializada e escolar inclusiva para alunos deficientes, ampliar a oferta do supletivo itinerante para os alunos fora da faixa etária escolar, criar biblioteca itinerante para o atendimento das escolas e comunidades rurais, reformar e ampliar a biblioteca pública urbana.
construção, criação e referência do Centro de Referência da Saúde do Escolar, com atendimento para alunos da educação infantil e fundamental, com psicólogo, odontólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e oftalmologista. Muito obrigada. Por um lado, o Vale é castigado pela seca, por outro foi presenteado com um povo lutador, acolhedor e artista. Qual a sua visão sobre a realidade cultural e turística de Tinga? Candidata Silmara. A cultura é uma área que, como a gente diz, né, nós falamos várias outras vinculadas a ela. Educação, esporte e assim por diante. É uma corrente. Portanto, a gente vê a criação da Secretaria de Cultura, Turismo e Lazer, apoio e modernização das festas tradicionais em nossa cidade, como Festa do Vaqueiro, Festa de Nossa Senhora, Dia da Cultura Evangélica e assim sucessivamente. Promover o turismo local, valorizando nosso acervo natural, fortalecer o artesanato local e a vazão dos produtos do mesmo, criar um calendário de eventos festivos da nossa cidade, inserindo no calendário oficial as festas e os eventos do Vale de Jequitinhonha, construir o Centro Cultural de Tinga, estimular o lançamento de livros de autores intinguenses, estimular a preservação local do folclore regional, como folias de reis, festas juninas, apoiar as atividades artísticas e culturais, prioritariamente as que envolvam artistas locais, com festividade de música, exposição de artes, artesanato e literatura e outros. E criação do espaço para apresentação teatral e cinema popular. Portanto, a cultura, né, como diz do Vale, ser castigado, e Deus pesou a mão um pouco mais quando deu as habilidades. Portanto, a gente pretende, sim, juntamente com o povo de Tinga, estimular essas habilidades culturais, essas habilidades artísticas do nosso povo e fazer com que pessoas que às vezes estão à margem, né, também se sintam estimulados por pessoas que gostem da cultura. Porque cultura não é simplesmente um grupo, né, de falar que eu gosto de ações culturais, mas também estimular, ajudar, disseminar em quem ainda não conhece. Porque muita gente talvez tem um conhecimento popular que dá para ser muito aproveitado e valorizado. Então a gente não está fazendo trocas de tempos de conhecimento moderno por popular, ou senão, é um valorizando o outro. Portanto, a nossa cultura local é uma missão em ser totalmente valorizada e está inserindo todos nesse processo cultural. Né? Não há um processo à parte. Criar e estruturar o Departamento de Cultura. A revitalização e apoio aos blocos de carnaval e mascarado. Implementar o Festival Folclórico de Tinga. Apoio e investimento e melhoria da Festa do Vaqueiro. Implementação do Conselho Municipal de Cultura. Estimular e apoiar o desenvolvimento do artesanato no município através de implementação e apoio às feiras de artesanato, realização de cursos de capacitação e formação de artesãos, revitalização e apoio dos grupos teatrais, promovendo a participação em encontros e festivais de teatro, apoio e incentivo às associações culturais, promover a formação de gestores municipais de cultura, inclusão da Festa do Vaqueiro no calendário oficial do governo, etc. Também o resgate e o fortalecimento às tradições da cultura local, por implementação das políticas municipais de preparação de memória do patrimônio cultural, regulamentar a legislação municipal no que tange toda a questão cultural, desde incentivos fiscais e plano municipal de cultura. Revitalizar e incentivar o carnaval e ter os mascarados, mais uma vez refletindo, refrisando
incentivar e apoiar os artistas locais, como a gente tem vários artistas aqui no Vale, aqui em Itinga, por exemplo, o nosso querido Jô, que como vereadora eu dei esse testemunho, porque a gente conseguiu incentivar que os meus colegas vereadores pudessem fazer uma homenagem a ele. E a gente vê ontem, só lembrando que ontem a gente foi lá em Genipapo, no velório de uma senhora de 100 e tantos anos. Ela é artista e uma pessoa que nas nossas comunidades é cheia de artistas, e a gente para escoar este nosso artesanal. Porque nós tínhamos uma cidade que era a nossa madrinha, que era a cidade de Diadema, e foi interrompido. Que antes a gente via que os nossos artesãos do Pasmadinho poderia estar levando o seu trabalho a ser reconhecido na cidade de São Paulo. E isso foi interrompido. A gente quer revitalizar as estruturas e obter para a população com incentivo à leitura, Biblioteca Municipal Isadora da Trindade. A primeira ação é criar a Secretaria Municipal de Cultura. Criar o Centro Cultural Intimense, espaço reservado para as atividades teatrais, musicais, artesanato, dentre outros. Parceria com as associações envolvidas com a cultura. Exemplo, hoje nós temos grupos de teatros corais que levam o nome de Itinga, por onde vai, e não tem apoio do poder público. Sabemos de associações que têm vários tipos de instrumentos musicais, faltando apenas apoio do poder público para colocar em prática. Promover festas do artesanato para valorizar o artesão e gerar renda. Explorar os pontos turísticos de Itinga, Barragem, Toca de Índio, etc. Dando condição ao turista de explorar. Para isso, devemos preparar uma infraestrutura para receber o turista e fazer com que ele tenha desejo de retornar outras vezes. Organizar festas com qualidade e segurança. Carnaval, festa de vaqueiro, Semana Santa, festa junina, 7 de setembro, Itinguense ausente, aniversário da cidade, esse não vai faltar. E dar oportunidades aos nossos artistas e nossas bandas que sempre ficam aquém do processo. E perguntar para vocês aqui, os mais velhos, os mais jovens, qual de vocês que já viram algum cantor ou banda famosa de Itinga? Nenhum. E nós vamos trazer sim, custe o que custar. Itinga vai ter que ir para o cenário regional. Nós vamos trazer banda e cantor a nível nacional. E temos onde buscar esse recurso na Secretaria e Ministério de Cultura. Criar com data para a festividade gospel, para o público evangélico que nunca teve em Itinga. Nós também temos que valorizar outras religiões. Vamos buscar recursos na Lei Estadual de Incentivo à Cultura, Fundo Estadual de Cultura, Lei Federal de Incentivo à Cultura. Vocês sabem que os recursos existem. Basta-nos força de vontade, coragem, vontade política de fazer as coisas. Prefeito tem que ser ousado, prefeito tem que ter atitude, prefeito tem que ter vaidade. Nossa cidade precisa de ficar mais bonita, mais limpa, aseada. E nós vamos trazer sim, porque eu gosto de Itinga, eu amo minha terra, eu quero cuidar de minha casa. Cuidar da minha casa para minha mãe, para meus irmãos, para meus amigos, para o povo de Itinga. E se Deus quiser, nós vamos colocar Itinga no cenário regional. Obrigado. Bem, pessoal, um povo sem cultura é um povo pobre, um povo sem vida. E a gente precisa resgatar algumas coisas. A gente tem como pensamento a implementação do Fundo Municipal de Cultura, apoiar por intermédio do Centro Cultural de Itinga, associações comunitárias e entidades religiosas, a implementação de escolas de música. Nós sabemos que hoje tem equipamento aqui, que falta um maestro. Apoiar e preservar e difundir o artesanato e a cultura itinguense. Vocês imaginam o quanto que o artesanato leva o nome da cidade para fora. Construir um calendário de eventos principais, com festa do vaqueiro, carnaval, festival, tentar fazer o festival, tentar mais algumas vezes, sopraeiro,
festas do padroeiro da cidade, apoiar as festas tradicionais realizadas nos povoados e comunidades rurais. Eu até ouso dizer o seguinte, eu gostaria muito que a festa do vaqueiro fosse realizada, se a gente for eleito, entre os dias 10 a 12 de maio de 2013, para que as pessoas já tenham uma data, já marquem suas festas com aquela data. Nós precisamos saber o dia da festa, a festa é tal dia, é igual ao aniversário. Você já sabe que dia que você tem que fazer a festa, nós temos que ter um calendário para isso. Instalar bibliotecas públicas, apoiar ou construir o Centro Comunitário de Tinga, apoiar por intermédio do Centro Cultural de Tinga a criação de grupos de teatro, apoio a grupos de atividades. Araçuí tem um grupo de jovens que já viajou para a Itália, para a França, para vários países, difundindo a cultura local e nós estamos aqui, fico com dó dos meninos, fica pelejando para poder crescer e não ter esse apoio. E apoiar a cultura não é só fornecer um carro para ele, não. É dar uma condição, é criar um palco, é contratar profissionais capacitados, pessoas que entendem de arte cênica, entendem de arte de música. Os nossos profissionais, os nossos artesãos são excelentes professores que poderiam estar difundindo sua arte junto às comunidades, junto aos jovens. A gente tem um desafio muito grande, que eu penso que um negócio interessante, que seria incentivar e apoiar o turismo religioso em torno da Santa Prisciana. A Santa Prisciana é uma santa nossa. Nós não temos a Virgem da Lapa, todo mundo vai para lá, porque nós não podemos vir aqui visitar a Santa Prisciana. Então, incentivar o turismo religioso, né? Apoiar e assessorar tecnicamente, fomentar o turismo de aventura em torno da Toca do Índio. Nós temos a Toca do Índio aqui, que são poucos locais que têm inscrições rupestres, ninguém sabe que existe para chegar lá onde se espera chegar. Então, gente, a gente tem como ponto de partida para a cultura o fato de Tinga ser uma cidade que vive isso no dia a dia. Nós só precisamos valorizar. Muito obrigado. Reabrir o hospital. Em primeiro lugar, ter vontade política sobre a política pública da saúde. Porque a gente sabe que faltou vontade política em governo municipal e estadual. Porque federal nós tivemos visita 4 vezes dos técnicos do Ministério da Saúde. Como todos aqui sabem, quando esteve aqui o nosso presidente Lula, e ele foi aberto por 6 anos, e a fundação, junto com a prefeitura, manteve esse hospital aberto. Desde o momento em que o setor municipal, o gestor municipal, a Secretaria de Saúde disse que não tinha mais condições de ter este convênio, que foi que a fundação não pôde levar em frente esse hospital, porque ele foi feito através de pessoas religiosas que prezam os nossos saudosos Dom Enzo, que fez vários hospitais em Itaubim, em Araçuaí, e também teve parceria com Itinga, que ele era um missionário e que todos eles, que juntaram e construíram esse hospital. Então, como vereadora, em 2009, a caminho de Belo Horizonte, no mês de março, estive lá com mais da metade de 1/3 da Câmara, que nós fomos em vários departamentos do governo estadual, com vários assessores, com o nosso atual governador, que era vice-governador, com o nosso senador e vários assessores. E aí, então, não sei, foi falado que não poderia manter aberto. Então, essa fundação, ela não tem fins lucrativos e ela não pode manter esse hospital. Porque quando a gente constrói qualquer órgão,
a gente deixa na história. Como nós, também esse grupo foi o que construiu a AMAI. Hoje a gente vê que tem vontade política. Crianças que tomavam, crianças hoje está no hospital, a gente sabe que falta ainda vontade política. E como a gente pretende fazer convênio com o Estado, com o Ministério Público e também com a Prefeitura. Muito obrigado. Primeiro, antes de propor a abertura do hospital, nós precisamos emergentemente de pôr saúde para funcionar em Tinga. E hoje não existe a saúde em Tinga. É lógico que nós vamos procurar a fundação, procurar dialogar, é interesse do possível governo nosso de estar abrindo o hospital, é um espaço físico adequado para Itinga. Nós vamos procurar todos os meios, buscar parceria junto ao Ministério de Saúde, Secretaria de Saúde, vamos buscar todos os órgãos e todos os recursos possíveis para funcionar o hospital. Não acontecendo êxito, volto ao que eu disse anterior, nós precisamos urgentemente de colocar médicos, plantão, pôr esse pessoal para trabalhar e não admitir que funcionários da policlínica, alguns funcionários maltratem os cidadãos que lá buscam seu atendimento. Pessoas humildes da roça, muitas das vezes chegam lá e são mal atendidas e os superiores não tomam providência. Nós queremos abastecer nossa farmácia básica com maior variedade de remédios. Os médicos, nós vamos procurar trazer médicos da região que tratam bem as pessoas, que falam a língua do povo e que dê um atendimento que merece o povo de Tinga. Nós precisamos urgentemente de um socorro para a saúde de Tinga. E muitas das vezes soltam fogos aí quando chega uma ambulância nova, daí 2, 3 meses está na sucata. E com nós não vai acontecer isso, tem que ter zelo ao patrimônio público. Eu sei de pessoas que foram entrar numa ambulância aqui e usaram vassoura para varrer a ambulância. Isso é uma vergonha. Isso é um descaso com o ser humano que busca saúde e paga pelo próprio ser humano. As ambulâncias têm que ser bem cuidadas, esterilizadas, e nós vamos ficar vigilantes a isso. Eu, como prefeito, pessoalmente, vou estar acompanhando, volta e meia eu vou entrar na policlínica, eu vou acompanhar os PSS, eu vou estar atento, eu vou defender o povo, principalmente os mais pobres, que não têm acesso, que levam 2, 3, 5, até 1 ano de meses para poder receber um ultrassom. Nós queremos que tenha raio-x, ultrassom e endoscopia, porque muitas vezes quando sai o exame daquela pessoa, ele já está no caixão, já foi enterrado. E para poucos que estão no poder público, as coisas são fáceis. Para a grande massa, a grande maioria dos carentes, as coisas ficam difíceis, porque eles não têm como reclamar, não sabem dos seus direitos. E eu vou ser um prefeito que eu vou dar atenção aos mais carentes, principalmente na área da saúde. Aliás, será a área que nós vamos mais dispensar recursos. E, urgentemente, Tinga precisa de socorro. Muito obrigado. O primeiro passo em relação a isso aí, né, em relação à reabertura do hospital, é reconhecer, né, a princípio, quais foram os reais motivos que levaram ao fechamento. Então, a gente pretende estar conhecendo os reais motivos que levaram ao fechamento, caso precise, né, não como o funcionamento de um hospital, a gente pode estar, como já estamos, acionando parcerias que possam nos ajudar a estruturar o pronto-socorro no espaço físico já existente. Estamos acionando pessoas que possam nos ajudar. E o terceiro passo também é estabelecer convênio, né, descer no quarto. Se esses dois passos não forem suficientes, acionar o Ministério Público, né, para que nos autorize e nos dê suporte para viabilizar essa abertura e retomar ao povo o qual o projeto foi feito para servir o povo. Portanto, esses são os 3 passos. A gente tem que reconhecer, né, o que foi que aconteceu, como que acontece, nos colocar à disposição para que sejam vencidos todas as dificuldades para reabrir em situação de pronto-socorro ou da melhor forma que atender a saúde de Itinga, que
tem que ser eficiente, de qualidade, isso é um compromisso, né? E o quarto passo, em relação ao Ministério Público, se for o caso, né, acionar para que ajude a sociedade a reconhecer de perto e retornar para que seja feito esse atendimento. Portanto, quarto e quinto, a gente pretende estabelecer o convênio com a Fundação São José da Água Branca, que é a mentora do hospital que administra em si, para o funcionamento do pronto-socorro no prédio do hospital para atendimento da sociedade em caráter de urgência. Então, a gente acredita nesses 5 passos. Portanto, reconhecer, agir e fazer com que a gente tenha êxito no final de toda a caminhada. O importante é o povo ser atendido e atendido com qualidade, né, dentro da nossa cidade, dentro dos procedimentos que forem necessários. Saúde é uma situação que ninguém precisa brincar, ninguém vai na policlínica passear, ninguém vai ao posto de saúde passear, a gente vai por reais motivos voltados para a saúde. Então, portanto, isso é um compromisso, não é... Acho que nós aqui estamos todos 4 maduros, a gente não trabalha mais no vínculo da promessa, um compromisso do povo de Tinga com a saúde digna e de qualidade. Obrigado, candidato Silmara. Próximo, candidato Nilson. Bem, gente, a Estela falou a respeito da vontade política, mas a gente tem que entender que também o hospital é uma fundação. Antes de ter a vontade política, precisa que tenha a vontade do comitê gestor. Não adianta vontade política se não tiver vontade do comitê gestor. A gente, como candidato a prefeito, e se eleito, nós vamos fazer o maior esforço para funcionar o hospital. Porque é um patrimônio do município, apesar de ser uma fundação, mas é necessário que se funcione. Agora, a questão, o fato de ter um comitê gestor, ele tem que ser respeitado. Porque se esse comitê gestor também não estiver fazendo uma boa gestão, é claro que essa coisa não vai funcionar. O desejo que a gente tem é que as coisas funcionem em harmonia. A gente faz festa para cobrir a igreja, faz festa para isso, mas nós também temos que apadrinhar o nosso hospital. Nós temos que fazer festa também para poder manter o hospital. O Ministério Público pode direcionar verbas de multas, de empresas, mineradores para o hospital. Agora o comitê gestor tem que ser mais atuante. Porque se ele ficar moroso, esperando as coisas caírem do céu, realmente não vai cair, não. Então nós temos uma saúde no município de Tinga hoje, que infelizmente a gente vê alguns descasos, né? O quanto as consultas na zona rural são feitas em escolas, em galpões, em igrejas. A pessoa não tem a mínima privacidade de falar a doença que ele tem para o médico. A pessoa não tem uma maca para deitar, para ele fazer uma consulta, para fazer uma palpação na pessoa, não tem uma maca. A nossa ideia é construir postos de saúde, usar estruturas, ter escolas abandonadas que poderiam ser transformadas em postos de saúde para atender as pessoas. Então, o nosso desejo com relação à questão da saúde é torná-la mais digna. As pessoas querem mais respeito, as pessoas querem acesso de remédio a uso contínuo, quantas pessoas estão sofrendo aí porque não pode comprar um remédio, e são 445 tipos de remédio disponíveis da Secretaria de Estado da Saúde para os municípios, e está faltando só a gente buscar. Então, o problema maior que eu vejo com relação à questão de saúde digna é boa vontade, não tem. Infelizmente, não tem, tá certo? Então, nós precisamos de ter pessoas mais atuantes, pessoas que compõem o coração à frente de qualquer coisa, que tenham compromisso para trabalhar e que sejam pessoas que sejam sempre monitoradas. A gente gostaria muito de ter, por exemplo, uma casa de apoio em Belo Horizonte ou em Teoflotone. O sujeito sai daqui, ele ganha passagem de ida e volta. E chega lá, fica um bestolado no meio da rua, lá sem saber para onde que ele vai, ele não consegue, ele não sabe onde é que é o médico, ele não sabe onde é que é o consultório, ele não sabe nem como é que ele vai comer, como é que ele vai dormir, como é que ele vai vestir. Então nós precisamos dar uma coisa a essas pessoas. O tratamento fora do domicílio, ele pode ser feito também fora do estado. E tem pessoas que estão passando necessidade porque não pode fazer lá em Ribeirão Preto e morre por causa da passagem. É só isso. As pessoas que tiveram iniciativa do evento, as pessoas que vieram nos ouvir, né? E dizendo que, para uma gestão de qualidade, a gente precisa
respeitar as diferenças, mas com os direitos de igualdade. Uma igualdade que o homem do campo seja valorizado, seja incentivado, a educação, a saúde seja incentivada, uma saúde de qualidade, uma saúde que realmente preze a vida e a qualidade de vida. Um momento onde que os jovens, a juventude, esporte, cultura, todos os segmentos aqui falados sejam realmente colocados em prática, com uma prática responsável e uma prática que realmente possa ser cumprida. A gente deixa já aqui nas considerações finais, que todos que estão aqui, que passem realmente a conhecer o plano de governo implementado. Muitos de vocês que estão aqui participaram, né, representando algum segmento, que vocês conheçam, acessem ao site do TRE e vejam lá de perto. E também a gente está distribuindo algumas cartilhas que estão igual e deixando aqui o compromisso, né, com a fé em Deus, de chegarmos lá, de colocá-lo em prática. Com 2 corações de mulher que pulsam pelo desenvolvimento do nosso lugar e 2 cérebros muito pensantes e que querem pensar muito e agir pela população de Itinga. A gente deixa dizendo que vai ser Itinga antes e depois da gestão de Silmara e Valdirene. Isso é um compromisso firmado, olhando nos olhos de cada um que está aqui, né? Então a gente quer e preza dentro do nosso plano uma gestão participativa e que o povo realmente participe. É a primeira vez na história de Itinga que 2 mulheres se prontificam a administrar o nosso lugar e administrar com conhecimento, com sinceridade, com sensibilidade e honestidade. Isso vocês podem levar para casa em cunho de certeza, se a gente chegar lá, e onde cada um de vocês estarão participando. E desde já a gente deixa aqui o nosso agradecimento, né? Foi um debate muito civilizado. A gente agradece também aos companheiros da mesa, que todos, né, tiveram a oportunidade de interagir dentro das próprias perguntas. Então ninguém quer incentivar uma população de mesmice ou uma população dependente. Nós queremos a liberdade, queremos realmente o respeito em nosso lugar. Muito obrigada. Bem, pessoal, eu gostaria de agradecer aí a todos vocês pela iniciativa, parabéns, foi muito válido. A gente quer fazer as considerações no sentido, a gente precisa implantar uma política de valorização de pessoas no município. As pessoas estão sendo muito desvalorizadas. Nós precisamos de pessoas solidárias com as outras pessoas, copiando o gestor. O gestor, quando ele é perseguidor, o seu comandado vai ser perseguidor. O pai, quando ele é bruto em casa, seu filho vai ser bruto em casa. Então nós temos que ter uma gestão solidária, com o gestor que seja um gestor também solidário, para que os seus comandados sejam solidários. E aí é uma reação em cadeia. Prefeito, secretários, diretores, funcionários, servidor público, até chegar nas pessoas. As pessoas não podem se maltratar em filas, as pessoas não podem chegar na assistência social e esperar uma semana para ser atendido, e a desculpa é sempre a mesma. A internet foi embora, tá certo? Então nós temos que dar condições dessas pessoas crescerem. A gente gostaria de fazer uma administração sem perseguição, uma administração de respeito ao eleitor. Vota em quem ele quiser. Depois que você for eleito, você é prefeito para todo mundo, tá certo? Vereador tem direito de pedir voto para quem ele quiser. Depois que você for eleito, tem que chamar esse povo para conversar, para assim, vamos resolver o problema dessa cidade aqui, porque do jeito que está, nós não vamos para frente. Ou a gente toma moderniza essa nossa política, tá certo? Ou nós não vamos sair dessa mesmice, tá certo? Então nós precisamos acabar com essa coisa, charlão, ideia, demasia, pelo amor de Deus, gente, vamos amadurecer, vamos votar, tá certo? De forma que a gente escolha as pessoas certas, que seja Ademar, que seja Estela, que seja Justo, que seja Silmara, todos nós que estamos capacitados. Faça uma crítica a você, Ademar. Eu acho que a gente merecia um plano de trabalho melhor, um plano de governo. Você postou 2 parágrafos na internet. Eu acho que você tem experiência suficiente para poder fazer uma coisa melhor, mas é no seu ponto de vista, tá certo? Então, gente, a gente gostaria de ter uma saúde melhor, de ter uma educação melhor,
de ter uma agricultura melhor, de ter uma segurança pública melhor, de ter um meio ambiente melhor e projeto de geração de emprego. Essa briga estabelecida entre o poder público e as pedreiras, para quê? Para quê? Se não passa na ponte, quem passa na Itinguinha, então não tem política nenhuma, pode quebrar de lá, daqui não. Se a de lá, que tem 30 anos, não quebra, essa daqui será que vai quebrar? Não estou defendendo o contrário, mas nós temos que ter critérios, tá certo? Critérios, projetos, tá certo? Não é cortar e acabou, não. Vamos cortar, mas você vai ficar cortando. Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pela lisura, pelo respeito aos candidatos, agradecer àqueles que contribuíram, que vieram nos assistir, para depois tomar suas decisões. E vou até aproveitar a crítica feita por o candidato Gilson, que ele não me criticou, ele me ajudou a lembrar para responder uma questão que foi a 2 páginas do nosso plano de governo. Acontece que quando fomos fazer o CADEX, nós não conseguimos escanear. Nós mandamos para a Justiça Eleitoral apenas 2 páginas. O juiz de imediato, Gilson, me pediu digitar o plano de governo e está lá no fórum completo. O que está na internet ali foi erro de escaneamento. E os adversários, não Gilson, mas outros adversários estão usando isso, tentando dizer que a gente não tem plano de governo. Nós temos plano de governo bom e vamos pôr em prática, porque a gente tem sinceridade e honestidade. E ao mesmo tempo, foi falado aí em respeitar. Eu acho que os candidatos ou candidatas devem respeitar uns aos outros. Não sair aí dizendo pelas comunidades, com mentiras, que o candidato Ademar vai cortar a Bolsa Família, Bolsa Escola, que vai mandar prender as motos Pokémons, que não quer voto de comunidade. Então me procura pessoalmente e joga, me dá a oportunidade de discutir política, discutir questões pessoais, e fala que eu não faço nada, o que eu ganho é suficiente para me viver, eu sou solteiro, o pouco que eu ganho dá para me viver, não sou mantido pela minha mãe e meus irmãos, e quero ter essa oportunidade de cara a cara, me encarar e falar na minha cara o que eu não falando escondido. Não vou citar nomes de ninguém, mas estão cometidas. E por que não chega para os jovens e falam isso para os jovens? Porque os jovens sabem que Bolsa Família não candidata a prefeito nem governador e nem presidente tem poder de acabar. Mas fala para o pobre humilde que não teve condições de fazer uma faculdade, que sustentam-se pela Bolsa Família e muitas das vezes fica com medo daquele candidato. Cria-se aquela imagem de candidatos de demônio para o povo ficar com medo. Mas ninguém bate ninguém está lá embaixo, não. Isso eu tenho certeza. Eu garanto para vocês, se chegarmos ao poder, vamos fazer um governo honesto, limpo, dinâmico, e eu tenho passado para isso. Aprendi com meu pai a honestidade, ele foi um prefeito honesto aqui em Itinga, deixou o patrimônio dele na prefeitura, pelo povo, estou satisfeito. Graças a Deus, se não temos patrimônio hoje, mas também não temos nada que o meu pai deixou roubado. Então, muito obrigado e podem confiar em mim. Eu tenho trabalho prestado aqui como presidente de Câmara e vou fazer um governo voltado para os pobres e com fé em Deus. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a comissão organizadora, os jovens, também o público que aqui veio nos prestigiar, observar a postura de cada um de nós e também o plano de governo. Nosso plano de governo, durante o processo da elaboração, o plano de ação governamental para o nosso município de Itinga dará ênfase à participação da sociedade. Isso nos remete a assumir o compromisso de fazer um modelo de gestão democrática e participativa, cujo conteúdo leva conta a necessidade de participar em suas instâncias a representação do Estado, da sociedade civil e do mercado, assumindo o compromisso de um sistema de gestão estratégica e participativa, porque a voz do povo é a voz de Deus. Porque o povo, a gente quer ver o povo no poder. E a gente tem capacidade dessa aliança que a gente fez com o Laborão, que é o nosso vice, a gente tem a certeza de que a gente vai estar administrando
com o povo em primeiro lugar. Porque o ser humano, ele é a primeira pessoa que deve ser respeitada. Para a gente ser um servidor público, um gestor, a gente coloca em primeiro lugar Jesus Cristo, em segundo lugar o povo, em terceiro lugar a gente. Porque o interesse da gente é ter essa participação popular, seguindo o exemplo de vários órgãos onde a gente passou e administrou. Então eu quero agradecer a todos vocês, o meu muito obrigado, e peço vocês que analisem o nosso plano e também a nossa caminhada na nossa trajetória. Não é nunca que a gente é candidato porque a gente quis ser candidato. É porque há necessidade diante de tanta dificuldade do nosso povo. Eu peço a vocês que analisem bem a postura de nossos candidatos, porque a gente tem vontade política e a gente tem demonstrado sempre isso durante a nossa caminhada. Muito obrigado a todos vocês.